Argumento número 5. A própria Ellen White disse que não haveria problema em adorar a Deus no domingo. Ué, então os adventistas creem que serão mortos por não querer congregar no domingo. Ok. O problema é que a própria profetisa deles disse que eles deveriam ser prudentes e evitar perseguições de autoridades. E consentiu, né, que eles se reunissem em reuniões religiosas nos domingos e realizassem trabalhos missionários. Ué, é exatamente isso que as outras igrejas protestantes fazem. Como distinguir a igreja adventista das outras igrejas dentro desse cenário? Se Deus aprovou essas atividades para os adventistas fazerem, por que os membros das outras igrejas devem receber a marca da besta? Por fazer as mesmas coisas que os membros da igreja adventista. Além disso, como que as autoridades que vão fiscalizar esse negócio aí, como é que eles vão distinguir o adventista dos outros evangélicos? Como saber quem prender e quem não prender? Alguém me explica esse negócio. Sexto argumento. Não existe nenhuma base bíblica para crermos nessa doutrina. A Bíblia não nos deixa claro a respeito do que será a marca da besta. Ninguém sabe o que é, se alguém fala que é, ou está mentindo, ou tem problema psicológico. Tá? Ou está mentindo por causa de algum motivo, nesse caso, para manter o argumento religioso da igreja dele. Né? Por isso que os pastores adventistas falam que sabem. Mas assim, como a gente já viu, né, os escritores do Novo Testamento nunca deram importância para a guarda de um dia. O próprio Jesus nunca falou a respeito disso. O livro do Apocalipse, na verdade, ele é tão simbólico que ele pode ser distorcido de diversas formas, e por isso a gente tem que ser bem cuidadoso, né, a respeito dos entendimentos escatológicos aí, bem cuidadoso, tá? A verdade, gente, é que a manipulação religiosa em torno da Bíblia sempre foi muito grande desde os primórdios e continua sendo. Então sejam bem cuidadosos, tá? E não caiam e acreditem assim cegamente em ideias que não possuem um suporte bíblico sólido e claro. Tem que ser sólido e claro. Senão você não crê nesse negócio escatológico aí, tá? Nada. Escatologia, você tem que ficar sempre meio assim. A verdade é essa. A verdade é que os falsos mestres, os falsos profetas estão cada vez mais numerosos aí ao redor do mundo e eles se aproveitam continuamente dos fiéis sinceros, porém, né, na grande maioria das vezes, totalmente incautos, enfim, ignorantes aí das realidades da palavra. A gente deve ser prudente, gente, e não crer em qualquer doutrina que nos é enfiada goela abaixo, seja por pressão de um amigo ou mesmo de um parente que nos ama. Sim, ele nos ama, mas ele mesmo está sendo enganado e infelizmente ele acaba passando esse engano aí para frente. Bom, sétimo e último argumento, esse que a gente viu no início desse vídeo, nenhum apóstolo, nem mesmo Jesus nos advertiu sobre esse teste final. Fica difícil crer que um teste de tamanha magnitude como esse, sobre todos os cristãos, tenha sido ignorado, até mesmo rebaixado em sua relevância por Jesus e pelos apóstolos. Por que Paulo teria dito que o dia de guarda não teria importância alguma? Que cada um fizesse segundo a sua própria consciência diante de Deus, Romanos 14:5. Se esse é um assunto de vital importância para a salvação de alguém. Por que o mesmo apóstolo Paulo diria que a gente não deve ser julgado pela guarda do sábado, Colossenses 2:16, ou por nenhuma outra cerimônia judaica? Se o sábado é o selo de Deus sobre o cristão, por que ele faria isso? Estaria Paulo menosprezando a importância da vida eterna de bilhões de pessoas? Se isso é verdade, se invalidaria mais da metade do Novo Testamento que foi escrito por ele. Além disso, como explicar a falha do próprio Jesus Cristo, que continuamente violava o sábado? João 5,18. Como? Fazendo questão de realizar curas, pedindo que pessoas levassem sua carga, que era considerado pecado. Exatamente, porque ele fazia isso exatamente nesse dia. Qual era a intenção dele? Ele poderia evitar esses problemas, mas ele fazia questão de curar no sábado, pedir para os curados carregar seus leitos, expulsar demônios no sábado. Tudo isso era proibido, mas ele fazia.
Por quê, gente? Estaria ele brincando com as nossas vidas? Nos enviando sinais contraditórios sobre um assunto tão importante? Seria Jesus um professor ruim, um mestre incompetente? Né? Se não, por que ele não deixou claro que a guarda do sábado seria o selo de Deus sobre os seus filhos? O que não aparece nem uma vez na Bíblia. Então, quem teria uma chance maior de estar errado? Jesus e os apóstolos ou Ellen White? Façam as suas escolhas, amigos.